Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Bruno, professor de História. E hoje nós vamos dar continuidade, essa é a nossa segunda videoaula. Nós vamos dar continuidade, então, a respeito da Revolução Russa, ok? Então, fica comigo, vamos para a tela, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Então, a fim de conhecermos um pouquinho melhor como se deu, então, a Revolução Russa, esse quadro vai nos ajudar, então, a vermos a fase de cada uma delas, tá bom? Então, inicialmente começou com a Revolução Branca, que vai de março a novembro de 1917. Então, o que acontece? Olha nesse quadro aqui que você vai conseguir compreender, tá bom? Então, ele tirou o César do poder. Então, nessa revolução, César sai do poder. Instaura-se, então, se instalou o governo provisório. Reduz agora a carga horária de trabalho de 12 para 8. Tá bom? Então esse é um ponto bem interessante. Anistiou os presos políticos e permitiu a volta dos exilados e garantiu liberdades fundamentais ao cidadão e manteve a Rússia então, na Primeira Guerra Mundial. Aí ocorre então depois, dessa Revolução Russa, a conhecida como Revolução Vermelha. A Revolução Vermelha então vai de novembro de 1917 a 1918. Então vamos conhecer as principais características, ok? Então os bolcheviques tomam o poder no dia 7 de novembro de 1917, já falamos um pouquinho sobre isso, O governo então dos conselhos dos comissários do povo é liderado por Lenin, Lenin agora está liderando, essa revolução. Ela firma a paz com a Alemanha e sai da guerra, já falamos anteriormente sobre esse tratado. Ela confisca então as propriedades privadas e estatiza a economia, ou seja, acontece a nacionalização das empresas. Depois disso, no ano de 1918 até o ano 1920, ocorre então a Guerra Civil. Então as forças políticas monárquicas, elas montam então uma contra-revolução, em resposta à revolução que já estava ocorrendo. Então eles são apoiados por países como a Inglaterra, França e Japão. O Exército Vermelho, então, liderado por Trotsky, ele vence essas tropas internacionais. E o Partido Comunista firma, então, sua posição de governo. E os países ocidentais procuram, então, isolar a Roma. Ou melhor, isolar Roma não, isolar a Rússia, meninas? Então o que nós vemos aqui? Então a Revolução Russa ela não acontece apenas num dia, Ela tem o seu auge, mas ela começa com a Revolução Branca, vai para a Revolução Vermelha e ela tem fim, então, depois, ela se finda, depois, então, da Guerra Civil. Então aqui, dá para você ter uma olhadinha, você conseguir visualizar de maneira geral, quais foram as fases dessa revolução. E atente, ela não aconteceu do dia para a noite, tá? As revoluções elas levam um tempo, e são marcadas por fases. Bom, vamos conhecer agora um pouquinho mais a respeito da nova política econômica, o NEP, que agora então, aquele novo estado vai adotar. Então, após a Guerra Civil, a economia russa estava em frangalhos, ela estava arruinada, Lenin, então, deixa eu apagar aqui para ficar melhor para você visualizar. Lenin, então, ele estabelece essa nova política econômica. Isso dá-se início no ano de 1921. E o que acontece nessa nova política? Ela devolve as pequenas indústrias aos seus proprietários. Então, elas foram confiscadas agora e depois elas são então devolvidas. Os camponeses eles podiam vender o excedente no mercado. Então, o camponês teve uma colheita, e essa colheita superou as expectativas, há um excedente, ou seja, sobrou, ele podia então vender no mercado. O governo, deixa eu apagar isso aqui, o governo ele continua no controle das finanças, nas indústrias e transportes. Observe que ele cede algumas coisas, mas ele ainda continua no controle. E os comerciantes, eles podiam comprar e vender livremente, é dado essa liberdade a eles.
Em outras palavras, né, no geral, o que nós podemos falar a respeito do NEP, né, a nova política econômica? Ela, a princípio, né, no geral, ela foi um sucesso. Só que ela tinha muitos opositores que viam, né, essa nova política, né, adotada por Lenin como uma traição ao comunismo e a volta ao antigo sistema que eles haviam então, né, declarado guerra, eles haviam se opuseram. Então muitos olham para essa nova política e a encaram como uma traição. Então, para entendermos, né, o porquê que muitos acusavam Lenin, né, de traição, né, a gente precisa entender o que é, né, o socialismo e o que é o comunismo. Então, para isso, né, eu coloquei essa tabela que já está aí na sua tela, né, que você está acompanhando comigo, para então entendermos. Né? Então, vamos definir. Né? Primeiro, o que é o socialismo? É um sistema econômico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade, mantendo os bens, olha que interessante, de produção como bens coletivos. Já o comunismo, ele também é um sistema econômico e político, né, que defende uma sociedade, deixa eu melhorar isso aqui, né, uma sociedade sem classes. Então ele defende uma sociedade sem classes. Nele, então, os meios de produção e outros bens pertencem ao governo e a produção é dividida igualmente entre todos. Então aqui você já começa, né, a ver as diferenças aparecendo, né? Então no comunismo o governo então, né, pertence tudo ao governo e a produção é dividida entre todos, né? Já no socialismo, né, os bens de produção são coletivos. Olha o sistema político, né? Então no socialismo pode coexistir diferentes sistemas políticos. Só que a maioria dos socialistas, né, nós temos hoje isso, né, um consenso entre eles, né, defende a democracia participativa, ou seja, né, as pessoas podem participar. Já no comunismo, né, a sociedade é a pátria, né, ou seja, ela não tem uma pátria em si. Por quê? Pois toda a classe trabalhadora seria unida por um ideal maior do que a pátria. Começa a compreender já aqui a diferença entre o comunismo e o socialismo. Vamos continuar aqui a filosofia, como que, né? Qual que é a filosofia do socialismo? É que cada um, olha que interessante, contribui de acordo com suas habilidades e recebe então de acordo com sua colaboração. Já no comunismo, né? Cada um, falta um C aqui, ó. Cada um coopera de acordo com suas habilidades e recebe de acordo com suas necessidades. Então, um diz, né, de acordo com sua, olha que interessante, colaboração, já outro diz de acordo com sua necessidade. Então, você começa a observar que existe, né, já está começando, né, a ficar claro para nós a diferença entre eles. Olha aqui, né, para nós observarmos um pouquinho mais, né, sobre a diferença entre o socialismo e o comunismo no quesito propriedade privada. Então, no socialismo existem dois tipos de propriedade. Tem a propriedade pessoal e a propriedade pública. A pessoal é bem simples, seria a sua casa, a casa onde você vive, as suas roupas. Esses são itens pessoais, né? E existe o público, que seria o quê, né? Que inclui os meios de produção. Então, estes, né, os meios de produção, aqueles que são públicos, são de propriedade do Estado. Porém, o controle é dos trabalhadores. Já no comunismo, observe isso aqui, ó, não existe propriedade privada. O conceito de propriedade é substituído pelos bens comuns, ou seja, tudo, né, pertence a todos. Agora, olha só sobre a estrutura social, né? Então, no socialismo, as distinções de classe são diminuídas. E o status resulta principalmente nas distinções políticas e não nas distinções de classe. Já no comunismo, olha aqui, ó, já começa a desenhar as principais características que divergem. Ó. E não existem distinções de classe. Todos são proprietários dos meios de produção e seus próprios empregados. Olha só o sistema econômico, né? Como que funciona o sistema econômico no socialismo e no comunismo. No socialismo, né, os meios de produção são propriedades de empresas públicas ou cooperativas.
E os indivíduos são compensados com base no princípio da contribuição individual. Já no comunismo, né, os meios de produção também, né, são propriedade comum e a produção é organizada apenas, olha isso aqui, para atender às necessidades humanas, né? Quando se fala de religião, no socialismo, né, a religião, por ser uma expressão burguesa, deve ser eliminada de uma sociedade socialista. Então, no socialismo, né, a sociedade tem que eliminar a religião. Já no comunismo, não, o comunismo ela é completamente abolida, ela nem deveria existir. Então aqui, pequeno gafanhoto, você começa a entender então, né, o que é o comunismo e quais eram as ideias dele, né? E também a sua diferença, né, do socialismo. O que ocorre? Muitas pessoas confundem o socialismo, né, com o comunismo. Existem autores que chegam a afirmar, né, que o socialismo seria um meio que levaria então, né, para o comunismo. Então, uma vez que você tem essa visão, né, do que era o comunismo, você começa então a compreender o porquê aqueles que se revoltaram contra Lenin estavam chamando ele de traidor. Então, quando você analisa as ideias, né, do comunismo que era, porque Lenin, né, a ideia de Lenin, o objetivo de Lenin era levar então a Rússia a se tornar então, né, um país, uma sociedade comunista. Então, quando você olha então para as ideias do comunismo, você começa a entender agora o porquê que ele foi acusado de traição. Justamente, né, eu apresentei para vocês as diferenças para que você entendesse. E como era então de se esperar, né, Lenin então ele se vai, né? Uma hora, né, todos nós temos que ir. E Lenin então, sem fugir à regra, ele então se vai. E ele morre então no ano de 1924. Ele tinha então obtido sucesso, né, em estabelecer uma ditadura comunista na Rússia. E a Rússia então torna-se então uma república, olha o termo aqui que é interessante, uma república socialista, tá? Então eu coloquei as definições ali para você que você então entendesse, né, um pouquinho mais o porquê disso. Então ela se torna então uma república socialista. E em 1923, né, ela tornou-se então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. UR, né, URSS. Lenin, então, né, quando ele morre, ele não deixa claro quem seria seu sucessor, né? Lenin, então, ele era aquele que comandava, né, essa ditadura, só que ele não deixa claro quem seria seu sucessor. Então, agora, quem queria assumir, então, o posto, né, que Lenin havia deixado vago? Pelo menos dois candidatos nós temos, né? O Trotsky, que defendia, então, uma revolução permanente construída então simultaneamente em escala internacional, né? Então essas eram as ideias deste cidadão. E nós temos, né, outra pessoa, né, é o Stalin, né, o Stalin, que defendia então o socialismo em um só país, né? A revolução então, de acordo com ele, deveria ser consolidada primeiro na União Soviética. Então, enquanto um pensava, né, olha, vamos espalhar, né, vamos levar para outros locais, Stalin então, né, pensava em primeiro fortalecer o sistema russo. E agora eu pergunto a você, pequeno gafanhoto, quem será então que assume, né? Quem seria então o sucessor de Lenin? Então, se você fez a sua escolha, foi ele então quem vence. Sim, ele então, né, esse aqui foi então o vencedor dessa disputa. Ele então que assume o poder então da Rússia. Como Stalin então agora governaria a Rússia, afinal de contas, né? Ele agora venceu, né, essa disputa, ele que ganha agora então, né, os poderes de governante. Então, como será que ele vai governar então a Rússia?
Então, eu vou apresentar para vocês aqui um pouquinho, né, um resumo, né, de como foi então que Stalin, né, ele governa então a Rússia, né? Primeira coisa que ele faz, né, uma das suas primeiras atitudes, né, é remover e realocar os seus oponentes, né? Ele havia ganhado aquela disputa, mas ainda haviam vários oponentes, então ele dá um jeito, né, de se aproveitar da sua alta posição e remover, realocá-los, né? Outra coisa que ele faz, né, é como ele conquista a popularidade no partido, né? E por que ele conquista, né? Como que ele conquista? Como eu disse para vocês antes, né? É porque ele queria, né, centralizar forças para que o Estado da Rússia, né, se tornasse, então que a Rússia então se tornasse um Estado moderno. Um outro ponto também é que ele põe fim, né, à nova política econômica, né, para implantar agora uma série de planos quinquenais. Então ele abandona, né, ele não usa mais, né, essa, né, política econômica anterior. Ele também impõe, né, tremendos sacrifícios à sociedade. Em outras palavras, o fracasso era visto como traição. Olha só como que ele trabalha, né, essa questão. Um outro ponto, né, impondo a política de depuração. Ou seja, milhares foram presos, torturados, condenados a trabalho, forçados ou executados nessa época. E ele devolve também a indústria pesada, né? Desenvolve melhor a indústria pesada, mecanizando a agricultura e desenvolvendo, olha que interessante, o ensino obrigatório e gratuito. Então aqui você começa, né, a ter um panorama geral de como Stalin, né, ele consegue governar a Rússia, né? Então vamos falar um pouquinho também, né, do realismo socialista, né? O que foi esse realismo, né? Esse realismo, deixa eu grifar isso aqui, né? Socialista, vamos compreendê-lo, né? Ele foi um estilo artístico, eu vou grifar isso aqui é importante você ter em mente, né? Esse realismo socialista foi um estilo artístico imposto ao qual todos os meios de comunicação, então literatura, arte, né, música, teatro, eles foram submetidos então visando apresentar ao povo a realidade soviética como perfeita, né? Então ali a ideia, né, era mostrar, né, que a realidade soviética era boa, era perfeita, que a sociedade estava crescendo, né, que ela era algo maravilhoso. Ó, dá uma olhada aqui, ó, né, nessa imagem, né? Olha aqui o operário e camponesa, né, demonstrando então nós estamos vencendo, né, somos vitoriosos, né, olha esse aqui, olha um quadro interessante, né, eternamente juntos, né, mostrando, né, olha a imponência, né, a ideia de vitória, crescimento, algo bom, perfeito. Então essa era a ideia, né, dessa propaganda que havia ali. Olha um outro exemplo aqui, né, de propaganda socialista, só que agora no foco, né, das mulheres. Olha que interessante, né? O foco aqui então são nas mulheres. Então observe aqui, né, essa imagem. Aqui é uma mulher, né, uma típica russa, né? E olha o que, né, ela mostra então, né, uma trabalhadora confiante, uma mulher confiante, alguém que está trabalhando, né, uma trabalhadora confiante. Não há dúvidas, observa, não há dúvidas sobre a capacidade e vontade de se comprometer com essa então revolução. Então observe, olha, então aqui nós temos um exemplo, né, de como era feita essa propaganda, né? Aqui alguns filmes, né, caso você queira saber um pouquinho mais a respeito, né, dessa revolução, né? Eu sugiro alguns filmes aqui para vocês assistirem, né? São filmes interessantes. Bom, alunos, chegamos então ao final da nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, dá um like, dá um joinha aí para nos ajudar, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida sobre a Revolução Russa, me procure para que juntos nós possamos esclarecer todo qualquer dúvidas. E eu aproveito para lembrá-los que já existe, né, algumas atividades online para vocês ali no Google Sala de Aula, então não deixe de fazê-la, não deixe de entregar.
E é isso aí, gente. Obrigado, né, pela sua atenção. Finalizamos aqui a nossa videoaula e até a próxima.